Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom dia! Desejo a você um belo dia na paz de Cristo. Hoje, 18 de junho, mais um dia de devocional e nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né? E como é bom acordar logo cedo nessa manhã e a gente poder falar com Deus e ouvir uma palavra da parte de Deus. Nós estamos nesse devocional dentro do tema mantendo a comunhão com Deus. E que coisa maravilhosa é manter a comunhão com Deus. E pensando sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas que você aí na sua casa pensasse sobre isso. É possível, irmãos, manter a comunhão com Deus quando as coisas elas não vão bem? Quando chega a enfermidade, quando chega a morte de um ente querido, quando vem o desemprego ou quando vem alguma situação que desestrutura a nossa vida, é possível nesse momento manter a comunhão com Deus? Existem dois tipos de pessoas quando estão vivenciando um momento de provação na sua vida. Existem aquelas que reclamam, que indagam a Deus, que não aceita, que se revolta. E existem aquelas pessoas que elas vão aos pés de Cristo, elas vão se colocar diante de Deus. Porque o interessante das provas, irmãos, e das lutas, é que elas nos fazem ver como nós somos pequenininhos e como nós precisamos e somos dependentes de Deus. Pensando sobre esse assunto, sobre esse tema, eu me lembrei do povo quando Deus tirou ali do Egito. Deus tira o povo do Egito e aí de repente o povo, eles acham, né, porque eles não estavam passando por uma provação nenhuma, mas eles achavam que aquilo ali era demais para a vida deles, e aí eles começam a reclamar com Moisés e eles começam a indagar e reclamar e falar que Deus os tinha abandonado naquele momento porque estavam passando pelo deserto. Então esse é um tipo de pessoa. As pessoas que na hora das provações, elas reclamam com Deus, elas preferem se virar contra Deus do que parar para pensar e refletir em todo momento que elas estão passando. Em contrapartida também, eu me lembro da história de José. José é um jovem que não tinha pecado, vivia diante de Deus, tinha sua vida, né, diante do altar de Deus, mas de repente, por um momento da sua vida, os seus irmãos criam um ódio contra a vida de José e os irmãos dele tramam fazer um mal contra ele, lançando ele ali numa cova, depois vendendo ele como escravo. E aquele jovem, ele passa a enfrentar várias lutas, várias provações durante o decorrer da sua vida. Ele era um jovem quando tudo isso aconteceu. E os anos se passaram, muitos anos. José ficou mais de 15 anos preso, injustamente, sem ter feito nada. Um homem temente a Deus, e naquele tempo, naqueles anos que esteve ali preso, José, ele manteve a sua comunhão com Deus. Ele olhou para Deus em toda a circunstância. E o que me chama a atenção na vida de José, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, é que no momento em que José ele tem a oportunidade de se encontrar com seus irmãos e revelar que ele era o irmão que eles haviam jogado ali no poço, depois dado como escravo, ele fala algo que é muito interessante. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir nisso, eu vou ler aqui na palavra de Deus. E ele diz assim, agora eu vou ler em Gênesis 45, tá? A partir do verso 5, ele diz assim: agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês
para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Coisa linda e maravilhosa, irmãos. O que José aqui, na hora que ele vai se revelar aos seus irmãos, ele vai expressar que tudo o que aconteceu na vida dele durante todo esse processo, ele retribui honra e ele retribui glória a Deus. Ele entendeu que nesse processo houve uma permissão de Deus, ele passar pelaquela dificuldade, houve uma permissão de Deus. E nessa permissão de Deus, ele foi aprovado, porque ele manteve a sua comunhão com Deus. José conseguiu entender que em todo o processo Deus estava presente. Será que você tem entendido dessa forma? Que todo o processo que você tem enfrentado, todas as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, Deus está presente? Será que você tem atribuído honra e glória a Deus nesse momento? Ou você tem feito como o povo ali que foi tirado do Egito? Tem reclamado com Deus, tem murmurado, tem se voltado a outros deuses, tentando buscar a solução para os seus problemas. Então eu gostaria que você refletisse nessa manhã que toda luta, toda prova que nós enfrentamos nessa vida, ela nos aproxima de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós nos aproximemos dele, que a gente reflita sobre todas as coisas que nós estamos vivenciando e atribua glória a ele. Então eu deixo esse devocional para as nossas vidas, mantendo a comunhão com Deus, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as lutas estejam ali batendo na nossa porta, ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis. Lembre, Deus, ele está presente e Deus está nos ensinando em todo o tempo. Atribua a Deus, irmãos, atribua a Deus todo esse momento que você está vivendo e acredite que a comunhão com Deus nesse momento, ela fará toda a diferença para te manter de pé. Ela fará toda a diferença para que você consiga olhar com outros olhos para todas essas situações, sem perder a fé e sem perder a esperança, tá bom? Eu gostaria de terminar orando. A oração que o pastor João ele deixa para nós é justamente essa: discernimento para entender qual o propósito de Deus em meio aos problemas. Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero nessa manhã te agradecer, louvar, ó Pai, o teu nome, porque tu és santo, fiel, justo, tu és o Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, conforme nós ouvimos nessa manhã a tua palavra, Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, e que o Senhor nos ajude a compreender, a ter discernimento, Senhor, para entender toda a situação que temos enfrentado ou que iremos enfrentar, ó Pai. Senhor, seja ela, Senhor, qual situação for, de dificuldade, de enfermidade, de desemprego, Senhor, seja qual for, ó Pai, a dificuldade, que nós possamos, ó Pai, ter discernimento para entender que o Senhor não foge, Senhor, do controle, que todo o controle está nas tuas mãos, que o Senhor está trabalhando em nós, que o Senhor, ó Pai, está preparando o momento certo, ó Deus, para que chegue o fim, ó Deus, essa dificuldade, Pai. Deus, assim como José, ó Deus, ele passou por tudo, ó Deus, aquele sofrimento, ó Deus, de cadeias, toda a injustiça, Senhor. Mas, ó Pai, no momento, ó Deus, em que ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele fez, ó Pai, o contrário. Senhor, ele mostrou que o Senhor, ó Pai, tinha ido adiante dele, que o Senhor tinha permitido todas as coisas,
que o Senhor trabalhou na vida dele, que o Senhor o provou e que o Senhor o fortaleceu, Senhor. Pai, faça assim na minha vida, faça assim, ó Deus, na vida dos meus irmãos. E se existe, Pai, nessa manhã, alguém que esteja enfrentando, ó Deus, alguma dificuldade e não, ó Pai, está conseguindo entender o porquê, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, os meus irmãos, nessa manhã, Deus, eles venham olhar para essa situação com outro olhar, que eles venham ter discernimento, Senhor, do que o Senhor quer nesse momento da vida deles, e que eles possam atribuir honra e glória ao Teu nome, mantendo, Senhor, a comunhão contigo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Tenha um excelente dia na paz do Senhor Jesus.